Fala, inspetor penitenciário, tudo bem? Nós vamos hoje continuar com a nossa aula de Direito Constitucional. Lembrando que no último edital, o conteúdo era do artigo 5º até o artigo 14, ali a parte de direitos políticos, né? Então nós vamos seguir hoje, agora, né, nessa aula, do artigo 6º em diante, que é o direitos sociais, depois a gente vai entrar em nacionalidade e depois nos direitos políticos. Na última aula nós passamos pelo artigo 5º, que é o maior e acaba sendo que mais cai em prova, mais complexo, e vimos ainda na parte de remédios constitucionais, tá? Então, hoje nós vamos começar tratando da continuação, né? Lembrando, nosso curso completo aí, vai divulgando pessoal. Essa semana a gente vai dar um gás para poder já deixar as aulas de conhecimento específico todas na plataforma aí, todas no YouTube, tá? Nós vamos começar com o direito social. Os direitos sociais está do artigo 6º ao artigo 11. Mas antes de eu começar a aula, eu vou te lembrar, né, te avisar que se você não adquiriu nossa apostila ainda de conhecimentos específicos para o concurso da Sejus, adquira já. Por quê? Nossa apostila ela é totalmente atualizada, né, e totalmente autoral. Toda a apostila de direito de conhecimento específico eu que fiz. Claro, gente, a citação das leis não fui eu, né? Eu citei, copiei. Mas os comentários sobre os artigos, o direcionamento, a seleção das questões, tudo isso fui eu que fiz. É autoral, então é minha autoria, tá? Então, se liga nisso, tá? É um material muito completo, é um material que eu fiz em cima dos meus resumos que eu faço para os concursos que eu estudo. Então é um material muito bom mesmo. Então adquira, o link está embaixo para adquirir. É uma pechincha, né? Porque é realmente para poder a gente pagar os custos da plataforma e ajudar a gente aí nessa correria toda de vida. Porque o conteúdo é extremamente completo, a apostila de conhecimento específico é muito legal. Ah, vai ter de português e matemática? Eu acredito que sim, mais para frente. É porque a gente não gosta de sair copiando e colando as coisas da internet para sair vendendo. Então a gente gostaria de fazer todos como eu fiz a de específico, autoral. Então a gente está esperando a posição dos professores ver se eles farão. Ah, mas no acompanhamento? O acompanhamento tem material exclusivo. O acompanhamento tem material autoral de português e matemática também, tá? Então, se você não conhece o acompanhamento, não sabe como é essa forma de estudar, essa forma de estudar inteligente, evolutiva, né, que vai te ajudar realmente a passar, é o que eu falo. A gente foge desse estudo passivo de ver a aula e ler a apostila e vai para um estudo ativo, onde você cumpre metas, onde você tem toda uma estrutura te ajudando para você evoluir nos estudos. Se você não sabe como isso funciona, eu vou deixar o link aqui embaixo da página do nosso acompanhamento. As inscrições para a Sejus estão encerradas. Nós vamos abrir nova turma futuramente, mas já vai deixando lá o seu pré-cadastro pronto para que, quando a gente for abrir turma, a gente entre em contato com vocês caso vocês tenham interesse, tá? E é aquilo, o acompanhamento ele não é um curso, ele é muito mais do que um curso. Um curso é aula e às vezes ainda apostila, ou às vezes uma apostila de não boa qualidade. O acompanhamento vocês vão ter o direcionamento das aulas, vocês vão ter um material de apoio. Só que ali dentro a gente desenvolve a metodologia de estudo, que é dividida em etapas evolutivas, tá? E lembrando, Dominando Edital é um curso, né, um site direcionado ao conteúdo jurídico. Para a Sejus nós fechamos parcerias nas outras matérias. Mas não quer dizer que nos próximos a gente feche ou não feche. Vai depender muito do curso, da demanda para tal. Nosso objetivo aqui é fazer vocês gabaritar as questões jurídicas, que hoje nos concursos policiais acaba sendo a maioria. Só que no Espírito Santo mesmo, 80% da última prova foi direito. Desse 80%, a maioria do pessoal que estudou comigo, que adquiriu o material que nós fizemos aqui, tem vários feedbacks que eu vim postando aí, né? Futuramente a gente volta a postar alguns aí, de praticamente ter fechado a prova com o conteúdo que estava na nossa apostila. Então, realmente, quem estudou com nossa apostila sabe que nós não trabalhamos para poder enganar ninguém. É forma séria mesmo para poder ajudar, tá? E aí, essa que é a ideia. O conteúdo jurídico que você fecha a prova e te leva praticamente a passar. Ah, mas português e matemática não tem que estudar? Tem que estudar sim, com certeza. Só que a gente tem que trabalhar com a prioridade de disciplinas. A gente tem que trabalhar com aquelas que vão nos dar mais ponto e que tem um conteúdo mais fácil e rápido de absorver. Então, eu aconselho, quando você vai estudar um concurso que tem as matérias básicas com menor quantidade, pegue uma das duas que você tem mais facilidade e dá uma baseada nela. Foque nas demais, e aquela que você tem menos facilidade, pegue revisão, pegue um direcionamento que vai te ajudar. Você consegue passar por inteiro. Porque o objetivo de concurso não é você ser bom apenas em uma matéria. É você ser bom
de forma razoável em todas as matérias. Porque às vezes você não precisa se verticalizar em uma matéria, ir profundo nela, mas você sabendo mais que o básico, né, aquele 70% da média da matéria, te leva lá na frente a uns 90% de conteúdo final. Então isso que é interessante. Agora, então sem mais delongas, vamos iniciar aqui o conteúdo de Direito Constitucional, aqui, prosseguindo, né? Bom, Direitos Sociais. Direitos Sociais, ele cai em concurso o artigo 6º e o artigo 7º. Os outros praticamente caem quase nada. No artigo 6º ele cai falando quais são os direitos sociais, que eu vou falar sobre isso agora, e no artigo 7º ele cai alguns incisos. Eu vou passar aqui todos os incisos? Claro que não. Vocês não precisam de ter alguém dando aula. A realidade da aula, né? Ensinar não é ler, não é repetir, é tentar facilitar a sua vida. Por isso que eu falo que o estudo acontece calado. Como assim? Dentro da apostila a gente coloca tudo que exige conteúdo, e assim é nosso material. Desde os comentários da lei seca, a lei seca, questões, doutrina, tudo. Porque o bom aluno é aquele que chega na aula já com a matéria estudada. Porque o professor, na hora que chega na aula, o que ele vai fazer? Explicar aqueles temas, facilitando e direcionando você para o caminho melhor. Então não vai passar todo o conteúdo, não, porque você já estudou todo o conteúdo, vai ver na aula, surgiu dúvida, tirar dúvida e seguinte, revisar o conteúdo. Aí você massifica o conteúdo e não deixa brecha para erros. Por isso que eu critico muito essa questão de apenas chegar jogando dica e macete. Isso não te ajuda a você chegar lá, porque você precisa passar por uma base antes. Então eu aconselho a você a adquirir a apostila, e se você não quer adquirir essa apostila, arrume um material de qualidade para poder você acompanhar as aulas, seja pela própria lei que você baixa no site do Planalto, ou seja no material comentado, o que for. Porque o bom de você acompanhar a aula é de você já ter visto os temas antes, tá? Então antes mesmo de começar a aula, se você não viu esse tema ainda, para o vídeo, dá uma lida no artigo 6º ao 11, né? Na realidade lê do 6º ao 15, e depois você volta para assistir a aula aqui para você poder compreender. Se você quer facilitar isso, novamente eu falo, tem nossa apostila aí barato para você poder adquirir. Vamos lá. Os direitos sociais. Bom, nós precisamos lembrar, lá na frente eu vou passar um mnemônico, agora não. Precisamos lembrar quais são os direitos sociais. Os direitos sociais é o que mais cai em concurso. Eles caem na prova falando assim, tal coisa é direito social. E aí você tem que decorar, isso mesmo, infelizmente você precisa decorar. E para decorar, quando não tem jeito, como é o caso desse artigo em provas, a gente usa o chamado mnemônico. É a hora que a gente consegue fazer uma memorização intuitiva depois de ter lido com palavra-chave, né? São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção, maternidade e infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. E o que eu tenho que saber disso aí? Nesse momento, só isso. E o artigo 7º? Ele traz um rol dos direitos trabalhadores, urbanos e rurais, tá? Você tem que ler tudo, esse artigo 7º. Tem vários direitos aí. Principalmente dá uma olhada lá no parágrafo único, porque recentemente foi alterado, né? Agora, recentemente que a gente fala é coisa de 2014, 2013 para cá. Foi alterado, onde direcionou alguns direitos dos trabalhadores domésticos que não tinham, né? Não existia determinados direitos do trabalhador doméstico. Aí acabou sendo incorporado na nossa Constituição. Os trabalhadores domésticos agora têm alguns direitos que antes era só dos empregados que não domésticos, né? E depois o artigo 8º, 9º, 10º, 11º, tudo é aquilo que tem que ler porque cai bem pouco em prova. Mas vamos só passar o olho aqui para você acompanhar comigo. O artigo 8º ele diz respeito a essas regras de associação sindical, né? Alguns acabam sendo reflexo do próprio artigo 5º, mas só de uma forma mais expressa, tá? Então eu peço que você leia para poder conhecer mais ou menos como que cai isso em prova. Já no artigo 9º, ele garante esse direito de greve aos trabalhadores, né? E diz ainda que a lei vai definir os serviços essenciais, ou seja, aquele tipo de serviço que mesmo tendo greve, tem que ter um mínimo de gente trabalhando, são serviços que não pode parar, esses serviços essenciais, tá? E se houver algum abuso ou crime durante a greve, vai ser responsabilizado. Então, eu trouxe aqui como se fosse a essência daquilo que você vai ler. Você vai ler o artigo, é aquela letra agarrada. Isso aqui é a essência dos artigos. Eu até aconselho a você, está lendo o artigo aí na sua frente, anota essa essência, né?
faça aqui um resumo dessa essência, para quando você ler, você lembrar do que significa. Vamos tentar trabalhar num estilo de estudo em que você aprende, compreende o que a gente explica e não simplesmente decora. Tá? Deixa para decorar quando for um caso igual do artigo 6º, que não tem para onde correr. A maioria aqui você vai por intuição, que é direito social, né? Beleza, direito social, intuição, está relacionado lá, direito de segunda dimensão. Mas e se você não viu nada disso? Você vai saber do que se trata? Não. Então você vai ter que memorizar. Agora, o 7º também tem muito inciso que tem que memorizar, mas aí tem o 7º ali que entra muita coisa já que a gente conhece do dia a dia. Por exemplo, o trabalho noturno, né? Ele é mais remunerado que o diurno. A prova acaba confundindo, falando que o trabalho diurno é mais remunerado que o noturno, né? A questão da hora extra, do trabalho noturno. A gente tem a questão da hora extra também, o percentual dela. A gente tem a questão do descanso semanal remunerado, que é preferencialmente e não obrigatoriamente aos domingos. Tem a questão do salário mínimo, tem várias coisas que está no artigo 7º aí, que a gente já vê no dia a dia. Então fica fácil para assimilar, mesmo que acaba sendo memorizado. Quando não é assim, a gente pode trabalhar com essas acepções aqui, tá? Já no artigo 10, é assegurada a participação dos trabalhadores nos órgãos colegiados, né? Então, ou seja, é aquela questão de ter o trabalhador lá naqueles órgãos colegiados para discutir os direitos deles ali. E no artigo 11, nas empresas que tiver mais de 200 empregados, guarda isso, já vi prova falando de mais de 20, mais de 80, mais de 100. Então é mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante com a finalidade exclusiva de promover o entendimento. Ou seja, tem 200 trabalhadores, uma pessoa vai ser escolhida para ir lá conversar com os patrões, para negociar, para evitar que entre uma greve, tá? É o cara que vai levar à frente e negociar, daí surgem os sindicatos e tudo. Claro que você está falando de sindicato, tá, gente? Estou falando de uma representação com empregados ali, sem necessariamente chegar a um sindicato, mas é a mesma essência. Então, direitos sociais é isso. Ah, mas é só isso? Sim. A prova de vocês não vai, de forma alguma, cair jurisprudência de STF de direitos sociais. Porque a jurisprudência de STF de direitos sociais hoje, envolvendo saúde pública, envolvendo várias outras situações, né? O mínimo existencial, isso tudo, não é objeto desse tipo de prova. Ele acaba sendo de provas mais aprofundadas, de carreira jurídica, de magistratura, de Ministério Público. Na de vocês vai ficar, pode ter certeza, na letra da lei. Então, leiam e peguem a essência que vocês vão conseguir, além de memorizar, compreender, que é muito mais fácil você memorizar compreendendo do que memorizar decorando. Vamos fazer uma questãozinha só para você ver como que isso cai em prova. A FUNCAB aplicou para a Polícia Civil de Rondônia em 2014. A Constituição Federal de 88 considera como direito social liberdade de expressão, propriedade, moradia, liberdade de religião ou herança. Liberdade de expressão é que tipo de direito? Está relacionado lá no artigo 5º. Liberdade de expressão é direito social? Não, direito fundamental. Propriedade, direito fundamental. De liberdade de religião, direito fundamental. E herança, direito fundamental. E moradia, direito social. Aí aqui eu trouxe um mnemônico que é muito usado no meio da galera que estuda para concurso. Você vê isso aí em alguns sites de concurso, algumas pessoas que fazem esses esquemas e usam muito isso. Isso aqui eu aprendi na época da faculdade, né? Foi 2009, acho que foi 2010, que um aluno lá na sala, acho que ele deve ter visto isso em algum lugar, passou para a gente para poder ajudar a memorizar. E é realmente, como você pega um concurso, uma matéria que é extremamente decoreba, igual o artigo 6º, para saber quais são os direitos sociais, é muito interessante que você trabalhe com uma memorização, mas através até de mnemônicos, para te ajudar. Porque aquele negócio de decorar muita coisa pode fazer confundir. Então, assim, mnemônico aqui, né? Vou ler, você vai gravar essa frase. Edu mora ali, Saul trabalha lá. Assis prossegue preso no transporte. Anota isso, mas anota isso assim, de forma vertical, para você anotar na frente. Significa Edu mora ali. Quer dizer o quê? Educação, moradia. Moradia foi o objeto da questão. Mora ali. Ali, alimentação. Então, Edu mora ali. Educação, moradia e alimentação. Saúl trabalha lá. Saúde, trabalho e lazer. Tá? Ah, mas lazer não tem o A no acento. Mas é para você apenas compreender e memorizar. Assis prossegue preso no transporte. Assis é assistência aos desamparados, proteção à maternidade e infância, segue segurança,
Preso é previdência social, o transporte, o no não tem, né? Porque tá juntando só os dois. Então memoriza. Edu mora ali. Grava isso, anota. Saul trabalha lá. Assis prossegue nos transportes, preso no transporte. Então se eu falar, olha, previdência social é direito social? Não sei. Ah, proteção à maternidade e infância é direito social? Não sei. Mas se você colocar um mnemônico, você vai ver onde está a proteção ao direito à maternidade e à infância. Está no Assis. Então você tem 3 sujeitos, Edu, Saul e Assis. O que Edu faz? Ele mora ali. E o Saul, ele trabalha lá. E o Assis prossegue preso no transporte. Então tenta memorizar, talvez vai te ajudar bastante isso aí, tá? Depois dá um pause aí no slide e salve isso aí. Nacionalidade. Bom, nós passamos o tema de direitos sociais agora, tá? E nós vamos avançar para a nacionalidade, tá lá no artigo 12. Ah, então só falta 3 artigos, né? Mas agora que nós vamos realmente iniciar a aula. Por quê? Porque direitos sociais, quando cai nesse tipo de concurso nosso, é basicamente aquilo dali, memorização com uma decoreba, infelizmente. E nesse nacionalidade, geralmente cai o artigo, mas cai complicando, ou traz exemplos, traz probleminhas, traz um caso criado. E aí você não tendo o discernimento e a compreensão, você acaba tomando pau. Então aqui eu vou tentar destrinchar o máximo possível o direito da nacionalidade para que você consiga nunca mais errar uma questão dessa na prova. Porque errar a questão da nacionalidade em prova hoje é ficar fora da nota de corte. Porque são questões batidas. Não tem como mais bagunçar no tema, porque está muito simples, é muito fácil essa parte. Ah, mas não, pois é, eu quero que você perceba como é fácil. Eu não estou falando que é simples, é fácil porque eu sei isso tudo, não. Eu quero que você perceba como é fácil para você nunca mais errar. Tenta encarar as disciplinas com respeito, mas também sem medo. Não achando que elas vão ser difíceis, que não. Eu respeito a disciplina, eu tenho que aprender essa disciplina. Mas ela é fácil. Ela é fácil porque eu sou capaz de aprender. Se alguém um dia aprendeu, eu posso aprender. Então tenta encarar dessa forma, talvez fique mais leve para você aprender. Qualquer coisa que você for estudar. Vamos lá. Aprender, gente, não é decorar e sair repetindo igual papagaio, não. Tá? Tem muita gente que acha que é bom e repete. Mas numa discursiva, num aprofundamento maior, não consegue seguir. Porque decorou, tá? Por isso que eu falo de aprender, de compreender, de ir devagar, mas ir. De estar devagar, mas ser firme, né? Vamos lá, nacionalidade. Nós temos 2 formas de adquirir a nacionalidade. Uma é o nascimento e outra por ato de vontade. O nascimento é o que a gente chama de originária e primária. O por ato de vontade é o que a gente chama de secundária e adquirida, tá? A nacionalidade primária, ela está no artigo 12, inciso 1, e a nacionalidade secundária, né, o ato de vontade aí, ela está no inciso 2 do artigo 12. Vamos começar então no inciso 1, que é a nacionalidade que se adquire através do nascimento, que é a nacionalidade originária ou primária, tá? Eu aconselho a você a anotar esses nomezinhos aqui, originária e primária, porque as provas gostam de cobrar isso. Ela traz de todo tamanho falando de originária ou primária, tá? E aí você pode confundir se você não conseguir juntar uma a outra. Vamos lá, artigo 12, são brasileiros, inciso 1, natos. Então nós vamos aqui tratar de 3 situações para ser considerado brasileiro nato. A primeira situação, ela é muito simples, mas acaba gerando uma confusão, que eu vou explicar o porquê. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, olha só, eu estou lendo, daqui para frente tem explicação disso, tá? Vou ler todo para depois já passar um por um. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo depois da atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então vamos analisar por parte a nacionalidade originária. Nós temos 3 situações, a linha A, B e C, sobre a nacionalidade originária. Então nós vamos analisar agora, uma por uma, todos os detalhes, para que você mate isso e nunca mais erre, tá? É muito simples, só prestar atenção.
nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam em serviço do país. Ou seja, a criança nasceu no Brasil. Os dois pais são de fora do Brasil, são estrangeiros. Só que os dois pais são turistas aqui. Eles estão aqui de bobeira, andando à toa aqui. O que vai acontecer? Brasileiro, o menininho que nasceu aqui. Agora, se esses dois pais são estrangeiros e estão a serviço do seu país, aí essa criança não é brasileiro nato. Ah, mas é um ou outro? Não, os dois pais têm que estar a serviço do país deles. Se um estiver a serviço do país dele e o outro, por exemplo, for brasileiro, não estiver a serviço do país dele, vai ser considerado nato a criança que nasce aqui. Ou até mesmo a situação de um pai estrangeiro a serviço do país, um diplomata americano, está no Brasil, casa com uma chilena que trabalha numa empresa brasileira aqui no Brasil, né, numa estatal, na Petrobras, na Caixa Econômica, no próprio INSS, uma autarquia, enfim. Pô, ela é uma chilena, mas ela trabalha no Brasil, ótimo, é uma portuguesa, trabalha no Brasil, tem reciprocidade, né, a nacionalidade. Então essa criança, os dois estão, né, os dois são estrangeiros. Então essa criança não vai ser brasileiro nato. Não, ela vai ser brasileiro nato por um motivo. Porque precisa de ser pai e mãe estrangeiro a serviço do país deles. Se pai ou mãe não estiver a serviço do país deles, e essa criança nasce aqui, vai ser brasileiro nato. Aí eu vou trazer uma exceção depois, mas vamos lá. Por quê? Critérios ius solis, ou seja, no solo, né? Direito de solo, direito de nascimento, do lugar onde nasceu, que é o critério territorial. Critério funcional, que é por exclusão, ou seja, vai ser o nascido no Brasil desde que não, exclusão, esteja a serviço do país dele. Aí assim, eu coloquei aqui para você anotar, né, para você fazer o seu próprio resumo. Mas olha lá, o pai estrangeiro não pode estar a serviço do seu país. Se estiver, não será brasileiro nato. Ou seja, os pais. Estamos falando dos dois. Eu já falei isso, eu estou falando de novo. Estamos falando dos dois. Pai e mãe estrangeiro não pode estar no Brasil, a não ser que seja a serviço do país deles. Porque se não tiver a serviço do país deles, a criança vai ser considerada brasileiro nato. Aí eu trouxe um exemplo aqui. Um diplomata argentino que está a serviço do país casa com a colombiana que trabalha no Brasil na Caixa Econômica. O filho vai ser brasileiro, porque quem está a serviço do país aqui? Do país dele? Só o diplomata. Ah, mas a mulher é colombiana, e aí? Mas só que ela não está a serviço da Colômbia. Ela veio para o Brasil, aqui ela chegou, passou no concurso, arrumou um emprego, ela só é estrangeira ainda. Mas ela não está a serviço desse país estrangeiro. Então, para poder não ser brasileiro nato, no inciso 1, tá? Tem que estar os dois a serviço do país. Porque o que fala o 12, inciso 1? São brasileiros nato. Então a Constituição não quer falar quem não é brasileiro nato, mas quem é brasileiro nato. Então quem é brasileiro nato para o inciso 1, a linha A? Aquele que nasce no Brasil, desde que, mesmo que os pais sejam estrangeiros. Mas os pais não podem estar a serviço do país. Então é brasileiro nato, filho de estrangeiro que nasce no Brasil. Exceção, se os pais forem estrangeiros a serviço do seu país, ele não é brasileiro nato. Aí que vem uma outra exceção. Diplomata argentino vem para o Brasil com a esposa veio acompanhando ele. Nasceu o filho deles aqui no Brasil. É brasileiro nato? Não. Por quê? Ela é argentina, mas ela está junto do marido, acompanhando o cônjuge. É considerado, para fins da lei, como a serviço da Argentina, mesmo ela não trabalhando para a Argentina, mas ela veio acompanhando o marido. Eles não se conheceram aqui, ela não está a serviço de um outro país. Agora, diplomata argentino no Brasil, com uma diplomata americana no Brasil, fazem um filho aqui e nascem aqui. Vai ser brasileiro nato? Não. Por mais que eles são de nacionalidade diferente, os dois estão a serviço dos seus países. Tá? Então se liga nisso. Olha só como a prova pode vir complicando. Ela pode trazer a hipótese de a mulher acompanhando o diplomata, o marido, né, o cara que está a serviço do país, não vai ser brasileiro nato, porque ela veio para o Brasil com ele e eles estão juntos, é considerado, tá? Agora, pode ser também dois diplomatas, duas pessoas de nacionalidades diferentes no Brasil, mas cada um esteja a serviço do seu país e aqui fazem um filho. Não vai ser brasileiro nato também, porque os dois estão. Ou pode ser o caso daquele que, mesmo que esteja a serviço do seu país, case com uma mulher ou um homem, ou faça um filho com uma mulher ou um homem aqui, estrangeiro, mas esse estrangeiro, esse segundo estrangeiro, não está a serviço do seu país, aí vamos ser brasileiro nato, tá? Então,
se liga aqui. Nós temos essas várias situações que pode confundir só na linha A. Tá? Então tenta guardar o seguinte: se os dois não estiverem a serviço do seu país, é brasileiro nato. Se um estiver a serviço do seu país e o outro não, é brasileiro nato. Se os dois estiverem a serviço do seu país, não é brasileiro nato. Na linha A, tá? Vamos para B. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Aí qual é a ideia aqui? Já não é mais no Brasil o nascimento, é fora do Brasil. Então o critério também muda. O critério não é mais territorial e os sólidos, o critério é ius sanguíneos, é critério de sangue. Mais um critério de função, ou seja, aqui eu, sou diplomata brasileiro e estou lá na Argentina, trabalhando lá. Aí lá na Argentina, eu conheci uma argentina, fiz um filho. Esse menino que nasceu lá, essa criança, vai ser brasileiro nato ou não? Vai ser brasileiro nato, porque aqui o que importa é pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil, um apenas, tá? A mãe não é brasileira, eu sou brasileiro a serviço do Brasil. Agora, diferente, eu fui para a Argentina, fui lá no Café Tortoni, conheci onde Carlos Gardel cantava, comi um bife, ancho, com um vinho, conheci uma argentina, levei ela para comer doce de leite comigo e nasceu um hijo, né? Nasceu um menininho lá, a criança. Eu estava fazendo o que lá? De turismo. Essa argentina estava fazendo o que lá? Ela mora lá. Essa criança é brasileiro nato? Nesse caso, não, tá? A gente pode ver que pode encaixar na linha C, mas para a linha B, não. Porque eu não estava a serviço do Brasil. A mulher é argentina. Então, eu fiz um filho lá fora. Pode ser brasileiro nato? Pode na linha C. Na linha B, não. Na linha B só vai ser brasileiro nato se eu estivesse a serviço do Brasil lá. Ou se a minha esposa fosse comigo para lá e lá fizéssemos um filho, lá nascesse, ele seria brasileiro nato também, porque eu estava a serviço do país e ela me acompanhou. Agora, se pai e mãe brasileiro, pai ou mãe brasileiro, nenhum dos dois estiver a serviço do Brasil lá fora, então não vai ser brasileiro nato como regra, tá? Que é o que você vai guardar aqui na linha B. Por que isso? Porque na letra C, na linha C, a gente pode ver que aquele caso que eu falei lá com a Argentina, eu não estava, você estava turistando, pode acontecer. Ó, nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou venha residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer momento, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade. Aqui a gente divide em duas situações, dois critérios. Primeiro, nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileira e registrou numa autoridade competente. Aí aqui a gente tem os sanguíneos mais registro na repartição brasileira. Esse é o critério. Critério de sangue, nascido lá fora, mais o registro. Como assim? Vou explicar o que é essa autoridade e como que funciona. Geralmente a gente vê muita situação de que brasileiro que vai para fora do país tentar a vida. Vamos dar o exemplo melhor que existe aí de muita gente que vai, Estados Unidos. Chega lá nos Estados Unidos, o que acontece? O brasileiro está lá, fez um filho, fez um filho, realmente faz um filho com o americano, faz o menino ser cidadão americano para ganhar a green card depois, tentar fazer a junção familiar. Mas vamos esquecer isso, vamos fazer o seguinte, chegou lá nos Estados Unidos, teve um filho com, sei lá, qualquer um, até mesmo com outra brasileira lá, só que não estava a serviço do Brasil, ou fui turistar e nem fui para poder morar lá não, eu não estava a serviço do Brasil lá nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Eu sou brasileiro, mas talvez a mulher com que eu tive filho não é brasileira. Mas além disso, eles nasceram em outro território e não o Brasil. Mesmo que eu tenha tido filho lá com uma brasileira, nós dois estamos fora do Brasil. Esse menino vai ser brasileiro? Tá, mas nasceu nos Estados Unidos, é americano. Tá, isso aí é critério da Constituição americana. Eu não estou explicando a Constituição americana, que eu nem sei. Eu estou explicando a brasileira. A brasileira que eu estou lá nos Estados Unidos turistando e o filho nasceu lá, para que ele seja nato, ele tem que, na hora que ele nasceu, ser registrado na repartição brasileira competente. Na hora que a gente fala, é seguindo as regras, O que é isso? Vai no consulado brasileiro lá.
lá no consulado brasileiro, registra a criança. Então, estou lá nos Estados Unidos passando um tempo. Nasceu meu filho lá, eu quero que ele seja brasileiro, vamos lá registrar esse menino no consulado. Vai ser brasileiro nato, nascendo fora do Brasil, mesmo que a mãe desse meu filho não seja brasileira, mas eu sou brasileiro e assim que ele nasceu, registrei ele na repartição brasileira, no consulado, tá? Beleza? Se liga nisso aí. E qual outra hipótese? Ou venha residir no Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade. Aí aqui nós temos 3 critérios. Sangue, voltar a viver no Brasil e optar. Ou seja, para que essa criança que nasceu lá nos Estados Unidos, meu filho, que é filho de uma, deixa eu ver, colombiana, lá, né, no Brasil, lá nos Estados Unidos, né, conheci uma colombiana, tivemos um filho, eu quero que ele seja brasileiro nato. O que ele vai ter que fazer, né? Eu vou ter que fazer nesse momento? Levar ele para registro no cartório lá, no consulado. Ah, mas ela brigou e não quis, né? Não, vai registrar ele não, deixa ele pegar aí, né, os documentos aí e tal. Beleza. Quando essa pessoa, né, essa criança que virou depois um adulto, completou seus 18 anos, ele veio para o Brasil e veio residir no Brasil, tá? Venha residir no Brasil. Ou seja, critério sanguíneos é filho de brasileiro, que nasceu lá fora, primeiro critério. Segundo, veio residir no Brasil quando atingiu a maioridade, 18 anos para a nossa lei. E optou por ser brasileiro. A criança que virou, né, adulto, com 18 anos, vem para o Brasil, chega aqui, reside e fala, quero ser brasileiro nato. Vou lá e vou requerer a minha documentação, né, para ser brasileiro nato, beleza? Então são 2 critérios no mesmo, 2 hipóteses no mesmo inciso. Então lá no exterior, na hora que nascer ele já vai ser brasileiro nato, se eu fizer o quê? Registrar ele no consulado, desde que o pai ou mãe seja brasileiro. Não precisa de estar a serviço do país na linha C. Simples o fato de ser brasileiro ou registrar no consulado, na repartição competente lá fora. Ou essa criança, depois que atingir 18 anos, vem para o Brasil, reside aqui e opta por ser brasileiro. Tá? Então são as hipóteses. Ah, mas precisa estar a serviço do país? Na linha C, não. Tá? A linha A e a linha B que fala isso. Na linha A, lembre que os 2 pais estrangeiros têm que estar os 2 a serviço. Na linha B, o pai ou mãe brasileira lá fora tem que estar um dos 2 a serviço. Na linha C nem se fala em serviço. É realmente questão de registro na repartição competente ou vir morar no Brasil depois de 18 anos e optar por ser brasileiro. Tranquilo? Então vamos vamos continuar. Nacionalidade secundária. A naturalização tácita e expressa. Tá? Antes da gente entrar na secundária, que é a naturalização, que é o inciso 2, nós falamos ali da primária, originária. Nós falamos da secundária agora, tá? Nós temos que falar rapidamente sobre essa ideia de naturalização tácita e expressa. Tácita, ela é diferente de involuntária, tá? A tácita, ela é o seguinte, você adquire sem vontade expressa. Simplesmente você vai adquirir a nacionalidade. Eu nem quero, vai adquirir. A involuntária é aquela que, sem um ato de vontade seu, você adquire, mas por uma outra situação. Como assim? Aqui eu trouxe até o exemplo. Mesmo contra a vontade dela, ela vai virar italiana, a mulher que casou com um italiano. Casou com um italiano, estou lá na Itália, casei com um italiano, uma italiana. Automaticamente a mulher, né? A mulher brasileira casou com um italiano na Itália, vai fazer o quê? Vai virar italiana sem querer ser italiana. Tá? É a naturalização involuntária. A tácita já é adquirida sem se manifestar, ou seja, está no Brasil, não quero viver no Brasil, não quero ser brasileiro, mas sou estrangeiro que vive no Brasil, só pelo fato de viver aqui já sou brasileiro, mesmo não querendo ser brasileiro. Isso é a naturalização tácita. A involuntária não. Já é geralmente essa hipótese aqui. Tá, mas para que isso? Nenhuma das duas mais existe no Brasil, porque já existiu. Salvo engano, a Constituição de 1824, acho que era, trazia isso aqui, a tácita, tá? A Constituição italiana traz esse involuntário ainda aí. No Brasil só há a possibilidade de você ser brasileiro naturalizado por previsão expressa, tá? Ou seja, só consigo me naturalizar brasileiro se eu assim requerer. Se eu sou estrangeiro e estou no Brasil, posso ficar com aqueles vistos de intercâmbio, né, de estudante, visto disso, daquilo, de investidor, sem necessariamente querer me naturalizar brasileiro, tá? Porque nesse caso aqui, como a gente fala lá da tácita, seria mais o seguinte, chegou um investidor americano aqui.
Esse investidor americano vai ficar 3 anos aqui investindo no Brasil, conseguiu um visto aí de 3 anos. Porra, ele vai precisar de naturalizar brasileiro? Não. Se fosse o caso da tácita, só o fato de estar aqui, estar com uma empresa aqui, naturalização dele seria tácita, seria brasileiro tacitamente. Hoje no Brasil isso não existe. Não existe no Brasil apenas a naturalização expressa. E como funciona a naturalização expressa? São brasileiros naturalizados. Inciso 2 aqui, a linha A. Os que na forma da lei adquirirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residentes por 1 ano ininterrupto de idoneidade moral, ou os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Aí agora, novamente, como eu fiz no inciso 1, eu vou fazer no inciso 2 e vou explicar para você. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas resiste de 1 ano, ininterrupta e idoneidade moral. Presta atenção. Esse na forma da lei está querendo se dizer a nova lei hoje em dia, né? Antigamente era estatuto estrangeiro e hoje é a lei de imigração. E eles falam originários de países de língua portuguesa. Quando a gente fala originário de país de língua portuguesa, sempre vem à cabeça Portugal. Não, Portugal é um dos originários. Nós temos vários. Açores, Angola, Timor-Leste, Moçambique, Cabo Verde, enfim, tem vários países. Então todos esses originários desses países podem vir para o Brasil, viver aqui 1 ano ininterrupto, pelo menos 1 ano ininterrupto, e ter idoneidade moral para poder pedir a naturalização, tá? Por quê? Como assim? Tá? Só para você gravar, essa naturalização é ordinária, não é originária. Originária nós estamos falando lá do nato, tá? Que é a primária originária. Isso aqui é uma forma de naturalização. Então, na naturalização já é o quê? Uma forma de adquirir uma nacionalidade do país de forma secundária. Então, dentro dela, nós temos 2 hipóteses, que é os originários de língua portuguesa, que precisam viver no país aqui no Brasil por pelo menos 1 ano ininterrupto e demonstrar idoneidade moral. A essa nós chamamos de naturalização ordinária. E, neste caso, a pessoa tem que cumprir residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Mas e aí? O cara lá do Moçambique mora no Brasil há 1 ano e meio, tem idoneidade moral, ele vai ser brasileiro naturalizado? Não. Por quê? Não é automático. Ele pode juntar esses requisitos, tá? Idoneidade moral e viver aqui mais de 1 ano ininterrupto e requerer a sua naturalização. Só que pode ser negado pelo governo nosso, tá? Pelo nosso governo. Agora, então quer dizer o quê? É mais rápido e mais fácil para ele adquirir a naturalização brasileira? Sim, é só morar aqui 1 ano ininterrupto e ter idoneidade moral. É mais fácil do que a gente vai ver os estrangeiros de qualquer país que não forem de língua portuguesa. Tem que ficar aqui mais de 15 anos. Mas tem um porém. Nessa de língua portuguesa, de países de língua portuguesa, olha o que vai acontecer. Você junta os requisitos, idoneidade moral e a residência por 1 ano ininterrupto, mas não tem o direito subjetivo a ter a naturalização. Então, neste caso, estamos diante de um ato discricionário do governo brasileiro, porque o governo brasileiro não está vinculado a conceder essa naturalização, no caso desses de língua portuguesa, né? Dessas pessoas aí de língua portuguesa que venham a residir no Brasil, mesmo comprovando esses requisitos aqui, tá? E qual é a outra hipótese? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, aí pode ser inglês, sueco, alemão, qualquer nacionalidade que for, ele vai vir para o Brasil, aí ele vai ter que residir aqui por mais de 15 anos. Ah, mas como que ele vai ficar aqui 15 anos? Você vai ter que esperar 15 anos para se naturalizar. Para se naturalizar é 15 anos. Até lá ele tem várias formas de permanecer no Brasil, que são os vistos. Esses vistos estão previstos na nova lei de imigração. Se você tiver curiosidade, não cai na sua prova, mas como todo bom curioso pesquisa lá, tá? Ele vem um estrangeiro de qualquer nacionalidade, suponha um irlandês vem para o Brasil, né? Ele vai residir no Brasil por mais de 15 anos, ininterruptos, não pode ter condenação penal e vai ter que requerer a nacionalidade brasileira. Essa hipótese já é conhecida como naturalização extraordinária.
tá? Grava isso. A outra é ordinária, aquela qual dos originários de língua portuguesa. A pessoa vai ter que cumprir então quais requisitos? Ter mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. Aqui nós estamos diante de um ato vinculado. O cara tendo mais de 15 anos, comprovando ainda a não ter condenação penal, que não tem condenação penal, e requerer, quando ele requer, né, ele apresentou que ele mora aqui há mais de 15 anos, apresenta que não tem nenhuma condenação penal, e ele requer, quero me naturalizar brasileiro, o governo está obrigado, ou seja, o governo está vinculado, então estamos de um ato vinculado aqui. É um ato vinculado a essa situação, o governo vai ter que conceder a naturalização dessa pessoa. Outro detalhe, estamos falando o quê? Condenação penal. Então, o cara está preso por dever pensão alimentícia. Ele vai poder se naturalizar? Ele vai cumprir os requisitos? Vai, porque prisão alimentícia é problema civil, tá? De direito civil, é do civil, e não penal. Então ele está preso, mas é uma prisão civil. Vai interferir nisso aqui? Não. É a regra? Não. Por quê? Ele tem 15 anos ininterruptos e não tem condenação penal. Ah, mas ele está na cadeia por não pagar pensão. Que a cadeia de não pagar pensão não é problema penal, não é condenação penal, tá? E se liga, é condenação penal. Trânsito em julgado, inquérito policial aberto, processo tramitando, não pode influenciar ainda, beleza? Pode futuramente. Que aí vai ter outra situação que é um pouco mais aprofundada, mas não pode influenciar ainda, então preste atenção. Condenação civil não interfere, é só penal, tá? Ele não pode ter condenação penal. Estou falando 1 milhão de vezes que isso cai em prova, despenca em prova e o pessoal escorrega. E o que é quase nacionalidade? Quase nacionalidade é exclusiva dos portugueses, que está lá no parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, o português vem para o Brasil, ele não precisa se naturalizar para poder exercer os mesmos direitos que brasileiro aqui, desde que isso aconteça com um brasileiro lá em Portugal. Por exemplo, salvo engano, o português, mesmo sem naturalização, ele pode votar aqui no Brasil, porque lá em Portugal é permitido para o brasileiro sem se naturalizar. Ou seja, pode ter essa capacidade eleitoral ativa lá em Portugal, assim como no Brasil. Essa reciprocidade foi estabelecida na Constituição e foi ratificada num tratado internacional. Esse tratado é chamado de Tratado de Porto Seguro. Se você quiser saber mais sobre isso, você tem intenção de saber quais que são os instrumentos de reciprocidade entre brasileiro e português, que você precisa de se naturalizar português, nem português naturalizar brasileiro, dá uma pesquisada sobre esse Tratado de Porto Seguro, que vocês vão ver, tá? Além disso, nós temos aí uma situação de quê? De cargos que brasileiro nato vai exercer, e apenas o brasileiro nato, tá? Vai exercer. Ou seja, apenas brasileiro nato vai poder exercer determinados cargos. Brasileiro naturalizado não vai poder. E geralmente nós vamos ver aqui que esses cargos são cargos de presidência da República, comando, direção do país, ou os cargos que sucedem à presidência e aqueles cargos que estão relacionados à segurança nacional e soberania nacional. Então tudo que estiver relacionado à direção do país, soberania, independência do país, essa parte de soberania nacional, independência, ordem, não pode ser ocupado por brasileiro naturalizado, só por brasileiro nato. E aí o rol é taxativo, e aí nós vamos trazer quais são eles aqui, que está no parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial de Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. E aonde que a gente consegue errar bastante aqui? Quando fala em presidente da Câmara e do Senado, a galera pensa que senador e deputado não pode ser naturalizado. Pode. Pode sim ser brasileiro naturalizado, deputado e senador. O que esse deputado, senador estrangeiro aí naturalizado brasileiro não pode é ser presidente da casa, seja da Câmara ou do Senado.
E ministro do STF? Nenhum dos 11 ministros podem ser naturalizados, todos têm que ser brasileiro nato. E ministro do STJ? Pode? Pode. Nós temos ministro do STJ naturalizado. Então, não pode ser ministro do STF. Não é só presidente do STF, não. Todos os ministros do STF têm que ser brasileiro nato, os 11. Não é o presidente, não. O presidente da casa é apenas Senado e Câmara. Apenas estes aí que está relacionado a ser brasileiro nato. Deputados e senadores em geral podem ser estrangeiros, desde que não ocupem o cargo de presidência, tá? A função de presidente. E carreira diplomática, aí você vê lá um monte, né? O diplomata, né? O chanceler, esses caras aí. Carreira diplomática não pode ser brasileiro naturalizado, só pode ser ocupado por brasileiro nato. Oficial de Forças Armadas, a mesma coisa, só brasileiro nato. E ministro de Estado da Defesa. Gente, o que eu vi cair em concurso falando de ministro da Justiça e galera escorregando não foi brincadeira. Uma banca que fez muito isso foi a OCP. Em umas 2 provas ela trocou o Estado de Defesa para ministro da Justiça. A OCP, assim como o Instituto Acesso, IBAD e BFC, são bancas, até mesmo a VUNESP, são as 5 bancas que eu aposto que pode vir aqui no Espírito Santo. Acredito mais entre a OCP e o Instituto Acesso. O Instituto Acesso vai depender muito desse sucesso da prova de delegado agora que ela vai aplicar. Acredito que se ela aplicar uma prova e for um sucesso o concurso, talvez pode ser ela a da Sejus, tá? E se não for ela, certamente ele tem entre a OCP e VUNESP aí, e subsidiariamente BFC e IBAD, porque são os que vêm aplicando concurso de agente penitenciário no país, tá? E para quem está no nosso acompanhamento, lá a gente já direciona as matérias, os temas, as questões que a gente vai fazendo nos simulados dentro dessas bancas. A gente já traçou o perfil dessas 5 bancas, porque se vier uma delas, a gente já está 70% na frente do monte de gente que não está estudando. E sem contar que, nesse último edital, o que nós vamos colocar gratuito aqui para vocês são as disciplinas cobradas no último edital, tá? 2012. Só que analisando as provas de 2012 para cá, para a área penitenciária, eu pude perceber que tem vários temas a mais, principalmente de direito e na parte de legislação penitenciária mesmo, né? Os conselhos aí do Conselho Penitenciário Federal, as resoluções do Conselho Penitenciário Federal, tem várias resoluções que estão sendo cobradas aí, tá? Então o que eu vou fazer, que eu já estou fazendo, né? Já estou gravando essas aulas para o pessoal do acompanhamento. Vou selecionar os temas comuns a mais, né? E vou dar essas aulas complementares a eles. Então isso é exclusivo de quem está no acompanhamento. Então quando eu falo que acompanhamento é melhor do que um curso, é por isso. Lá a gente ensina a estudar, método de estudo, você tem várias ferramentas para te ajudar a evoluir no estudo e te controlar. Trabalhamos em metodologia de etapa, de nível de evolução nos estudos. Estamos te acompanhando, tirando dúvidas o tempo todo. Você aprende a se planejar para nunca mais precisar de um curso na vida. Você simplesmente aprende a planejar e estudar sozinho. Tudo isso a gente faz no acompanhamento, sem contar o nosso exclusivo método e sistema de auto-coaching, tá? Esse sistema de auto-coaching é baseado em vários estudos que vem fazendo. A nossa equipe tem coaching formado pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, que é o maior reconhecido aí do país, da América Latina, até nos Estados Unidos lá, né? Tem conexão com as universidades lá, ISO 9001 atestado, tudo muito foda mesmo, o IBC. E a gente trabalha com um sistema de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, além do principal aqui nosso, né, de evolução dos estudos. Porque não adianta nada você ter todos os materiais, não saber estudar e nem se conhecer. Então a gente trabalha isso no acompanhamento. Por isso que eu falo, é mais do que um curso, porque a aula, a básica do edital, está aqui de graça para vocês. Material vai estar disponível aí, um preço pechincha. O acompanhamento é um material exclusivo, mais arrochado, mas também tem um material. E aula complementar? Vai ter aula complementar mais com temas que não estão nos últimos editais, que nenhum outro, não vi ninguém dando outras matérias. Nós vamos colocar exclusivamente para acompanhamento várias matérias a mais, que a gente acredita que pode cair. Além disso, você tem mais 1 milhão de ferramentas aí que você não acha. Então não é um curso convencional. Eu falo que o curso, videoaula e material, é bônus que a gente dá. Porque o sistema, a metodologia de estudo, que é o grande diferencial. Porque você só assistir a aula, ler a apostilinha e anotar, isso é estudo passivo. Isso não vai te levar a muito lugar, não. Agora, se você seguir uma metodologia de estudo e, claro, trabalhar com questões, revisões, evoluir, aí com certeza
Você vai mudar do estilo passivo para o estudo ativo. E essa mudança a gente ensina lá dentro. Como distribuir os temas para estudo, nos temas para estudo, os grifos, os resumos, os mapeamentos de prova, tudo isso através de questões, os níveis de revisão, tudo isso vai sendo desenvolvido, mas de uma forma gradativa, porque te jogar todos os macetes e todos os métodos de estudo de uma só vez, você não vai conseguir aprender também. Então tem que ser de forma gradativa, por isso que a gente trabalha em 12 semanas, sem contar a primeira semana que a gente não conta, né, que é semana 0. Então vai quase 14 semanas te acompanhando. Então se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada, tá? As turmas sempre fecham rápido, então só te aconselho a isso, ficar ligado, que vai te ajudar bastante se você é aquela pessoa que não consegue estudar, não se organiza, sempre estuda e esquece. Enfim, se você acaba olhando para o negócio, a matéria é grande, não consigo estudar. Não, tudo isso a gente ajuda ali dentro. Então, continuando. O macete é o quê? Linha sucessória do presidente e segurança nacional. E como que se dá a perda da nacionalidade? A perda da nacionalidade está lá no parágrafo 4º do artigo 12. Ela pode se dar em duas situações. Vai ser quando for cancelada a naturalização por sentença judicial e quando isso, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então aqui, gente, eu coloquei naturalizado por quê? Isso não se aplica ao brasileiro nato. Essa hipótese do inciso 1 só é aplicada ao brasileiro naturalizado, que brasileiro nato, ele não perde a nacionalidade, nacionalidade dele por condenação em problema aí de atividade nociva ao sistema nacional. Aqui ele vai responder até pela Lei de Segurança Nacional, dependendo do que for. E não vai perder, ele vai ser condenado aqui no Brasil. O naturalizado não. Ele perde, ele vai ser cancelada a naturalização dele. Agora, no inciso 2, já serve para o nato e o naturalizado. E qual é? Adquirir outra nacionalidade. Então, se você, brasileiro nato, adquiriu outra nacionalidade, você perde a nacionalidade brasileira. Se você for nato, você perde a nacionalidade brasileira. Se você for naturalizado, você perde a naturalização brasileira sua, tá? E aí, vai ter hipóteses que vai adquirir outra nacionalidade e não vai perder? Vai. Qual? Quando o reconhecimento for originário pela lei estrangeira, qual é o exemplo aqui? Cidadania italiana. Lá na Itália, o reconhecimento da nacionalidade italiana é de forma originária pela própria Constituição. Então eu mesmo, por critério ius sanguinis, tenho a nacionalidade italiana e brasileira. Nacional italiano, não naturalizado, é nacional, é cidadania italiana. Por quê? Vou perder a brasileira? Não, por causa do inciso, na linha A do inciso 2, permite eu ter a brasileira e de um país que a reconheça de forma originária, que é o caso da Itália. Ou, quando te impõe, obriga você naquele país a se naturalizar para exercer os seus direitos civis e de trabalho lá. Às vezes você vai para um país em que você só consegue ser cidadão, trabalhar, viver, se você se naturalizar. Fora isso, você não consegue fazer nada. Então é necessário você se naturalizar daquele país. Se isso acontecer, você também não perde a nacionalidade. Agora, então quer dizer que isso aqui vai encaixar nos Estados Unidos? Não. Nos Estados Unidos, o STF já decidiu 2 vezes, em 2016 para cá, que quem adquire nacionalidade dos Estados Unidos, né, se naturaliza americano, perde a nacionalidade brasileira. E por quê? Porque essa ressalva aqui, que o pessoal discutia, era o seguinte: imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no estado estrangeiro como condição para permanecer e para exercer os direitos civis. Ou seja, você só fica no país, só trabalha, só é cidadão, só tem direito a isso e aquilo se você se naturalizar americano. É isso que acontece nos Estados Unidos? Não. Lá você tem o Green Card. Lá o Green Card te permite exercer os direitos civis e permanecer no território. Você se naturaliza porque quer. Ah, mas tem que ficar renovando de 10 em 10 anos, não sei o quê. Isso vai ter que ficar renovando. Mas se me naturalizar não precisa de renovar. Beleza, você se naturaliza, mas perde a brasileira, tá? Então se liga nisso, o STF já decidiu 2 vezes sobre isso, agora de 2016 para cá, até questão de extradição de uma brasileira, porque brasileiro nato não pode ser extraditado de forma alguma. Por que ele concedeu extradição nessa decisão para essa mulher? Porque ela adquiriu a nacionalidade americana, né, se naturalizou americana, então ela perdeu a brasileira, logo ela não era cidadã brasileira mais, e sim poderia ser extraditada, porque ela era uma americana vivendo no Brasil, que cometeu o crime nos Estados Unidos, então ela poderia ser extraditada para lá.
Se ela não tivesse, ela tivesse só o green card, cometido o crime nos Estados Unidos, fugido para o Brasil, ela não poderia ser extraditada, porque ela com o green card e não se naturalizando, ela era brasileira. E brasileiro em nenhuma hipótese pode ser extraditado, tá? Então fica ligado aí para não confundir. Agora vamos fazer uma questãozinha aqui sobre direito de nacionalidade. SESP, Polícia Federal, ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiro nato e naturalizado, o cargo de oficial de Forças Armadas só pode ser exercido por brasileiro, certo? Foi agora, 2018, olha só que prova show. No CEP aí, PC Piauí também 2018. Pode-se afirmar que nacionalidade é o vínculo jurídico que se estabelece entre um indivíduo e o Estado, pelo qual ele se torna parte integrante do povo. Tá, ele deu um conceito. Sobre nacionalidade, marque a correta. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, desde que não atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Pô, bem legal isso daí, né? Vamos passar para outra. São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Eles vão ser brasileiro nato, né? Se liguem nisso aí. São brasileiros natos estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Vai ser brasileiro nato. São brasileiros natos os que, nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Se liga, agora também, ó, letra A e letra D deu uma confundida. Em nenhuma hipótese será declarada a perda da nacionalidade brasileira nato. Vai, acabei de explicar agora. Então, olha só. Letra D. São brasileiros natos os que, na República Federativa do Brasil, ainda que de pai estrangeiro, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Olha lá o que fala. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Tá? Então se liga. Letra D. Show de bola. Tá? Letra A. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham residir no Brasil e optem, desde que não atingida a maioridade. Tá? Então onde está o errinho aqui? Desde que atingida a maioridade. Olha como que a banca pode sacanear você com um não. Tá? Tem algum contexto aí que foge? Tem, mas o principal é aqui, o não atingida. Então nosso gabarito é a letra D. 14. Artigo 14. Aqui agora, gente, a gente já vai começar a falar sobre direitos políticos. Então já está concluindo já a aula, que aqui é bem mais rápido. A soberania vai ser exercida pelo sufrágio universal, voto direto e secreto, tá? Com valor igual a todos. Se liga, ela não fala que é pelo voto obrigatório, porque nós temos a opção de voto facultativo. Então, no Brasil é obrigatório o voto? Em regra, pode ser, né? Mas a ideia é que o voto seja direto e secreto, porque nós temos obrigatoriedade de votar e faculdade de votar. Então, não é obrigatório de forma ampla, mas de forma estrita nós temos a obrigatoriedade e a facultatividade. Então, nós não podemos afirmar com toda certeza que o voto é obrigatório, tá? Então, guarda isso, que eu já vi que estão cobrando isso, que o voto é obrigatório. Calma, olha o contexto, tá? É obrigatório para quem? Os maiores de 18, beleza. Ah, mas pode ser facultativo para outros. Se for só obrigatório para os maiores de 18 anos, show, tá certo. Agora, se é obrigatório de forma geral, não, porque tem resistência por causa dos facultativos. Então, como que vai ser exercido esse voto direto e secreto, essa soberania popular? Através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aqui você chama sua amiga PRI, né? PRI, P de plebiscito, R de referendo e I de iniciativa popular, tá? Vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para o maior de 18 anos e facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70. Por que que eu falo 70 desse jeito? Porque vem lá tentando basear você com um código do idoso lá, do estatuto do idoso, falando 60 anos. Não é. São 70 anos. A partir dos 70 é facultativo. E os que forem maior de 16 e menor de 18 também é facultativo. Então, para quem que o voto é obrigatório?
para aqueles que têm entre 18 e 70 anos, tá? Aqueles que estiverem prestando serviço militar nessa época não votam, ele não vai não vai ter nem capacidade eleitoral ativa, tá? Os conscritos, a gente vai ver agora. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Então, estrangeiro não pode ser eleitor, não pode tirar título de eleitor. E os conscritos também não. Se liga, e o português? Tendo a reciprocidade, mesmo sendo estrangeiro, ele pode. Então a gente tem uma exceção, tá? Mas para sua prova pode cair? Eu acredito que não. Então memoriza a letra da lei. Quais são as condições de elegibilidade? Mas só para parar aqui um pouquinho. O que cai muito? Para quem é facultativo os votos. Principalmente os analfabetos maiores de 70. Isso despenca. E às vezes eles falam que o voto é facultativo para o cara aqui durante o serviço militar. Não. Ele não existe na faculdade de voto, porque ele nem é eleitor ainda. Porque enquanto você for conscrito, ou seja, estiver prestando serviço militar obrigatório, ou se você for estrangeiro, você não pode nem tirar seu título, tá? E condição de elegibilidade, nacionalidade brasileira, ou seja, não fala que é brasileiro nato, mas é ter nacionalidade brasileira, ou seja, nato ou naturalizado. Pleno exercício de direito político, alistamento eleitoral, ou seja, ter título de eleitor, domicílio eleitoral na circunscrição, ser filiado a um partido, idade mínima de, aí é outro ponto que despenca em prova, 35 anos, vem de cima para baixo, 35 e vem de cima para baixo, a gente fala de quê? Estado. Quem está lá em cima no estado, que é gigante? Presidente, vice-presidente e senador, que os senadores representam o estado. Os deputados representam o quê? O povo, os senadores do estado. Então, presidente, vice-presidente e senador, 35 anos. 30 anos. Governador, vice-governador do estado e Distrito Federal. Então a gente já desceu um grau estadual. 21 para todo o resto que não for vereador. Como assim? Prefeito, deputado estadual, deputado federal, juiz de paz, vice-prefeito. Então onde você vai se apegar para memorizar? Se liga que o mínimo é 18 e o máximo é 35. E entre eles você só tem 21 e 30. Ponto. Idade você já sabe. Agora, como que eu sei quem é que está nessas idades? O topo é aqueles grau máximo que representa o Estado dentro da política. Presidente, vice-presidente e senador. Porque representa o Estado. O deputado é um grau máximo? Mas ele representa o povo. Eu estou falando que representa o Estado. E qual é o mínimo lá embaixo? Aonde que é o mais pertinho de você ali? É vereador. Quantos anos? 18. Então você já sabe que para ser vereador é 18 anos, é apenas ele que pode ser político com 18 anos. E o topo da carreira, presidente, vice-presidente e senador, é com 35. Depois, entre 30 e 21, memoriza 30, que é governador e vice-governador de estado e DF. Todo o resto que não for presidente, vice-presidente, senador, vereador, governador, é 21 anos, tá? Então fica mais fácil de memorizar. E são inelegíveis, ou seja, não pode ser eleito, né? Os inalistáveis, aqueles que não podem nem tirar o título, então ele não pode se candidatar, não pode ser eleito, né? E os analfabetos. Por isso que aquela vez Tiririca lá teve aquela confusão, né? Se ele poderia ou não assumir, enfim. Aí no Brasil, para ser analfabeto, é só você conseguir colocar o dedo lá no negócio, não precisa nem saber assinar o nome. O presidente da República, governador de estado, do Distrito Federal e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos. Ou seja, aqui, quando a gente fala de poder executivo, a gente está falando de quem? Presidente, governador, prefeito ou seus vices. Isso é o poder executivo. Apenas a ele se aplica a regra da reeleição. Ele só pode ser reeleito para um único mandato. E deputados, vereadores, pode ser reeleito milhares de vezes. É fazer profissão mesmo na política. Já o pessoal do chefe do executivo, presidente, governador e prefeito e seus vices ali, é uma eleição só. Na realidade, é os titulares, né? Porque o vice só vai entrar nessa se ele suceder o cara lá. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, governador do estado, Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Ou seja, o prefeito da cidade, ele quer se candidatar num caso, né? Então, o governador do estado quer se candidatar a presidente da República. Se ele quiser se candidatar a presidente da República, ele vai ter que fazer o quê? Renunciar ao mandato, né?
renunciar ao mandato 6 meses antes do pleito. Agora, se ele quer continuar como governador para se reeleger, ele não precisa de renunciar ao mandato. Ele pode concorrer para reeleição ainda no mandato, beleza? E aí, vem cá falar das inelegibilidades. Essa aqui é a inelegibilidade de parentes. Então, o que você tem que memorizar? É os consanguíneos ou afins até o 2º grau, beleza? Se liga nisso, dá uma lida, porque é isso que é o que importa. Aí vamos lá, o militar alistável é elegível, atendido às seguintes condições. Ou seja, por que ele está falando isso? Porque tem militar que é inalistável, que ele é inelegível. Né? Quem é o militar inalistável? É o que está servindo, está fazendo, é o conscrito, é o que está prestando serviço militar obrigatório. Fora isso, o militar pode se alistar? Pode. E ele, se ele puder se alistar, ele pode se eleger? Pode vir como candidato? Pode. Só que ele tem que respeitar as condições. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele deve se afastar da atividade. Ah, vou vir candidato, tem que me afastar. Se ele tiver mais de 10 anos, quando ele se alistar, né, a candidatar, quando ele se candidatar, ele vai ser agregado. A autoridade superior vai agregar ele, mais de 10 anos. Se ele for eleito, ele vai automaticamente no ato da diplomação para ir na atividade. Tá? Então, se ele tiver menos de 10 anos, ele vai ter que se afastar. Se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ser agregado e se ele ganhar a eleição e for eleito, ele no ato da diplomação passa para inatividade. Aí fala que a lei complementar vai estabelecer outros cargos de inelegibilidade, que a gente já tem a lei complementar 60, acho que 64, acho que é, né, de 90. E ele fala que o mandato eletivo pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias. Se liga, contado da diplomação, esquece posse. O pessoal confunde muito posse aqui, porque tem um ato de posse, é diplomado e depois toma posse. Então, para você impugnar um mandato eleitoral, é 15 dias a partir da diplomação, tá? E vai ter que ser instruído com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Essa ação, ela vai tramitar em segredo de justiça e vai responder a pessoa que fizer isso de forma temerária ou má-fé. Então, eu propus uma ação impugnando o mandato eletivo, essa ação vai tramitar em segredo de justiça e se descobrir que eu fiz isso sem não rolei prova nada e foi realmente má-fé para prejudicar aquela oposição maléfica, eu vou responder ainda criminalmente por isso. No 15, que não caiu no antigo, mas eu trouxe para complementar, é vedada a cassação de direitos políticos. Isso despenca em prova. Então, acredito que no novo concurso deve até cair esse artigo 15. Não tem por que não cair, né? Não pode ter direitos políticos cassados, apenas suspensos ou perder os direitos políticos. Porque todos eles acabam sendo transitório, temporário, transitório. Pode restabelecer depois. Cassado, não. Então, só pode ter perda ou suspensão. E quando vai ter? Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, aí vai dar perda, tá? Coloca isso que eles cobrem isso em prova, saber o que é perda ou suspensão. E o resto vai ser suspensão. Qual é o resto? Incapacidade civil absoluta, suspende os direitos políticos. Condenação criminal, transitada em julgado, enquanto durar seus efeitos, suspende, ou seja, fui condenado por um crime, enquanto eu estiver respondendo para aquele crime, condenado mesmo, transitou em julgado, estou executando a pena, vai estar suspenso meus direitos políticos, não posso nem votar e nem me candidatar. Recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa, por exemplo, eu não posso servir o exército por causa da minha religião, beleza, eu vou ser condenado por isso? Não, mas aí eu vou ter que prestar vou ter que cumprir uma prestação alternativa. E qual seria? Durante um ano, que é o período de serviço militar obrigatório, eu vou ter que prestar serviço comunitário. Tá, beleza. Não prestei serviço comunitário. O que acontece? Suspensão dos direitos políticos. Tá? E improbidade administrativa. Aí tem um artigo 37 aí, tem a própria lei 8429, enfim. O cara responder por improbidade for condenado, suspende os direitos políticos dele. E a pena ainda de suspensão está lá na própria lei, tá? Que pode variar em períodos. Tranquilo? Vamos fazer uma questãozinha para concluir. VUNESP agora, PC de São Paulo. Segundo a Constituição, a condenação criminal transitada em julgado. O que dá a condenação criminal transitada em julgado? Você sabe que não existe, olha só como que é fácil matar. Não existe cassação no direito brasileiro, só existe perda ou suspensão.
Você sabe que das 5 hipóteses, apenas uma é perda e 4 é suspensão. Qual é perda? Está relacionado ao naturalizado. Então, quando se fala em improbidade, quando se fala de não cumprir a prestação alternativa, for condenado criminalmente, enfim, é suspensão. Então você vai procurar aqui logo suspensão. Onde que fala de suspensão aqui? Na perda ou suspensão enquanto durar seus efeitos. No impedimento de votar e ser votado pelo prazo de 10 anos. Não tem isso. Cassação, não existe. Cancelamento, não tá. Imposição de reparar os danos. Então a menos pior tá o quê? Letra E. É vedada a cassação. Política da perda ou suspensão. Só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado. Beleza? Pessoal, concluímos a matéria de direito constitucional com base no último edital de 2012, tá? Fizemos já a lei de tortura, a direito constitucional. Vou vir agora, próxima aula vou já trazer direitos humanos, depois regra de tratamento de presos, depois lei complementar 46 e depois a LEP. Acredita que a gente vai gastar em torno de entre umas 5 a 8 aulas para concluir todo o conteúdo, tá? E aí a gente acaba direito. Matemática sendo gravado, português eu não sei se a gente vai colocar ou não, vai depender do professor. Tranquilo? Mas como eu falei para vocês, o material está aqui embaixo disponível de conhecimento específico. Clique e adquira, vale a pena. Material completo e atualizado, não perca tempo. Faça isso para te ajudar. Ah, você quer estudar de forma mais eficiente e não sabe estudar? Dá uma lidinha de como funciona o nosso acompanhamento, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Tranquilo? Qualquer dúvida que você tiver, mande aí nos comentários. Eu vou pôr aqui embaixo o WhatsApp do nosso curso Dominando Digital para que você entre em contato em caso de dúvidas sobre como funciona o acompanhamento, tá? Em que você quiser um acompanhamento personalizado, algo do tipo, eu vou deixar aqui embaixo esse contato conosco. Para tirar dúvidas sobre a matéria, eu te peço que envie um e-mail que eu vou deixar aqui do dominandoedital@gmail.com, tá? Qualquer coisa que você tiver, mande pra gente aí, estamos sempre à disposição, beleza? Então eu espero você na próxima aula, divulgue esse conteúdo pra galera para poder estar ajudando a gente aí a atingir pessoas que precisam estudar e não têm condições de pagar. É o nosso objetivo aqui, tranquilo? Nosso objetivo é material de qualidade e com o menor custo possível. E ainda, se possível, gratuito, como a gente vem fazendo. Então um forte abraço, até mais, eu acredito em você, continue estudando e tudo vai dar certo. Fui!